Boa noite, pessoal. É um prazer estar com vocês novamente. Como eu explico sempre no início dos vídeos, as perguntas semelhantes que chegam, eu as condenso e vou aglutinando, porque o assunto é o mesmo e não preciso repetir em outro momento. Então, hoje chegou conflitos familiares, como resolvê-los? E juntando várias outras perguntas, como apaziguar os irmãos após a morte dos pais? E no caso de ter herança envolvida, como entrar em acordo? Em primeiro lugar, eu quero dizer para vocês que no vídeo sobre depressão e suicídio, eu disse que a família é um risco. Quando não existe uma família harmoniosa, quando a família não é apaziguadora, quando as pessoas da família elas estão em disputa e cada um quer ter razão, cada um quer mandar mais, principalmente na ausência dos pais, alguns irmãos querem assumir a direção da família e outros recusam a autoridade desse que quer se impor. Então, existem muitos motivos quando não existe harmonia familiar para se desenvolver um ambiente perigoso que oferece risco para as pessoas que, por exemplo, têm ideias suicidas. Então, é necessário que se observe, é necessário que se analise e é necessário que você se pergunte como é sua família. Então, os conflitos familiares, como que podemos vencê-los? Em primeiro lugar, as pessoas que convivem como irmãos, mesmo que não morem na mesma casa, elas precisam se perguntar: eu quero ter família? Eu quero conviver com esses meus irmãos? Eu quero apaziguar com esses meus irmãos? Essa família significa alguma coisa para mim? Eu gosto de fazer parte desta família? Essa família, ela é valorosa para mim? Eu agrego valor para minha família? Minha família agrega valor para mim? Então, são perguntas que você precisa fazer e precisa se responder. E as suas respostas vão te dizer se você quer ou não quer pertencer a esta família. Mas como vamos então, no caso de você se importar, no caso de você querer, no caso de você fizer questão de fazer parte desta família, como que nós podemos resolver os conflitos familiares? Quando a pessoa quer participar, ela se propõe a cumprir as regras do jogo. Família é cheia de regras. Grupo de amigos tem regras. A empresa tem regras. A vida tem regras. Então, se você tem uma família e se você quer viver em paz e harmonia com essa família, você tem que fazer a sua parte. Não existe convivência sem renúncia. Não existe nenhuma atuação em grupo que não haja renúncias. É impossível duas pessoas conviverem se uma e outra alternadamente não renunciarem. Para viver em família, o ego precisa morrer. Eu não posso ter razão o tempo todo. Eu não posso fazer todas as minhas vontades. Eu não posso me impor sobre todos da família. É necessário que eu abra mão de uma parte para o bem coletivo e todos na família precisam abrir mão de alguma coisa pela paz coletiva. Então, quando aparece uma pergunta desta forma, significa que mesmo antes dos pais morrerem, a família já não era harmoniosa.
já não existia paz, a diálogo, interação, convivência e projetos juntos, né? Vamos pensar que se existe uma família em que um quer ser autoritário, os outros irmãos têm que pensar. Para um autoritário, outros têm que calar. Se tiver dois autoritários querendo mandar ao mesmo tempo, é impossível a convivência. As personalidades são diferentes. Cada pessoa tem uma personalidade. Se cada um deixar o seu ego aflorar e quiser determinar, não tem a menor possibilidade de convivência. Então, se um é autoritário, é necessário que todos digam a ele que ele não é o pai. Ele pode até ser o irmão mais velho, mas agora, na ausência dos pais, para que haja convivência fraterna, é necessário ele também renunciar, baixar a bola e deixar que os outros também falem e que os outros também possam votar, pelo menos, em uma atitude ou uma decisão. Essas disputas, se elas entram se essas personalidades entram em disputa pelo poder, não tem como conviver. Se alguém não ceder e se um disputando também falar, se ele não cede, eu também não cedo, também não tem possibilidade de convivência. E quando chega nesse ponto, já está muito claro, não existe amor familiar. Agora, como resolver essa questão? Existem duas formas. Uma é a lentidão da justiça e a outra é a boa vontade de todos para estabelecer algum tipo de vínculo, mesmo que seja um vínculo interessado num acordo financeiro. Sem humildade e sem renúncia, sem negociação, ninguém vai resolver problemas familiares. Sem estabelecimento de vínculos, mesmo que sejam vínculos temporários para se resolver um problema, não existe possibilidade de fazer acordo. E também, se nenhuma das partes abrir mão do seu orgulho, da sua vaidade, da sua prepotência, da sua arrogância, para negociar, também não tem possibilidade. Uma família, ela precisa de harmonia, estando os pais vivos ou não. Para viver em família é necessário harmonia, negociação, pacificação, oportunidade de aprender a ouvir. Se eu só quero falar, se eu me considero superior aos outros e acredito que a minha voz vale mais do que as outras, impossível. Agora, tem uma outra coisa também. Se você está interessado em sair ganhando e começar a julgar uns contra os outros, você também não vai chegar a lugar nenhum. Para o apaziguamento familiar, a única possibilidade é humildade, renúncia e estabelecimento de vínculos. Ninguém vai conseguir negociar com os pais ausentes se não baixar a bola, se não calar um pouco o ego, se não renunciar à sua
sensação ou a sua síndrome de poder o tempo todo. Eu desejo que todos vocês que quiseram saber sobre conflitos familiares e como conviver com os irmãos tenham encontrado aqui alguma forma de refletir sobre um possível acordo, mas principalmente de um possível apaziguamento consigo mesmo, antes de conseguir apaziguar com os outros. Um grande abraço para vocês, boa noite, direto de Portugal.